A Mariana conheceu o César antes mesmo de lembrar dele. Como foi isso? Vou contar pra você agora. E eles já estão juntos há 9 anos e já estão até pensando em construir uma família. A primeira vez que o César viu a Mariana diz que nem lembra, porque ela tava bêbada. Isso são palavras dela, viu? Não é eu que tô falando, não. E também, na época, ela tinha 19 anos e tava bêbada, como ela menciona. O César tinha acabado de chegar na cidade, desceu do trem e foi conhecer a cidade naquela mesma noite que ele já tinha chegado. E também acabou que eles tinham amigos em comuns e esses amigos apresentaram o César para a Mariana. Bom, a Mariana acabou esquecendo completamente desse encontro, né? Só que o César não, ele nunca esqueceu, porque ele se apaixonou por ela. E depois disso, desse encontro, eles passaram anos circulando nas mesmas festas, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Mas assim, embora eles estivessem no mesmo ciclo de amizade e frequentando os mesmos lugares, acabavam que eles não tinham muito... eles não conversavam muito. Até que uma noite, a Mariana tinha por volta de 20 e 21 anos. Ela e os amigos estavam sentados no terraço, tomando uns drinks e conversando. E assim, a Mariana sempre foi diferente, ela sempre foi mais estudiosa, ela sempre se achou mais nerd, então tinha muitos assuntos que ela não conseguia conversar de verdade com outras pessoas, porque era como se não fosse as pessoas não tinham tanto interesse assim em conversar os assuntos que a Mariana gostava. Então ela sempre foi mais na dela. Só que nessa mesma noite, alguém lá do círculo deles acabou comentando algo sobre psicologia. A Mariana respondeu e falou algo sobre neurociência. E foi aí que aconteceu. O César, ele estava sentado de costas para ela e ele acabou respondendo de uma forma muito inteligente, viu? Não foi qualquer resposta, não. E aí ela virou para trás para continuar a conversa lá com o César. E a Mariana sentiu algo que nunca sentiu antes. Era como se o cérebro dela estivesse vibrando, porque ela acabou encontrando alguém que tinha o mesmo neurônio que ela, sabe? Que conseguia conversar com ela, porque a Mariana era muito estudiosa, era nerd, gostava muito de ciência, e o César acabou sendo compatível com ela. E ela só foi descobrir naquele momento que ele respondeu a pergunta lá, acabou se metendo na conversa. Sabe quando a gente encontra alguém que consegue conversar sobre os mesmos assuntos que a gente? E assim, é um tema que a gente domina e outra pessoa também domina. E a gente sabe, né, que quando acontece isso, a conversa flui por horas e horas e a gente não quer que acabe nunca. E foi isso que aconteceu. Acabou que eles conversaram por bastante tempo, horas e horas. Os amigos que estavam lá na roda foram embora. Pro César não deixar a Mariana ir sozinha pra casa, ele obviamente se ofereceu pra deixar ela em casa, né, um cavalheiro. E de alguma forma foi ali que tudo começou. E a partir disso, começou na amizade, né? Depois disso, eles viraram amigos e isso foi por anos. Essa amizade, essa conversa entre eles, conversa de gente inteligente que gosta de estudar, de aprender. E teve um dia que a meia-irmã da Mariana encontrou um filhote de cachorro na rua. Como elas não podiam ficar com o cachorro, a Mariana teve uma ideia. Por que não oferecer para que o César fique com o cachorro? Por que não oferecer para que o César adote o cachorro? E foi isso que aconteceu. Ela ofereceu, pediu para que o César adotasse o cachorro. E claro, ele adotou, ele aceitou, mas com uma condição: que ela também se tornasse a mãe do cachorro. E foi aí que tudo mudou. Sabe por quê? Se ela era a mãe do cachorro, ela tinha que visitar o filho dela. E onde é que o filho dela estava morando? Na casa do César. E aí ela começou a ir todo dia. Aliás, ela começou a ir algumas vezes na semana. Depois começou a ir mais vezes na semana. Depois ela viu que estava indo todos os dias e quando ela se deu conta, ela já estava morando com ele praticamente por causa do cachorro. Eu até entendo, gente, porque sou apaixonada por ainda mais filhote de cachorro, eu sou apaixonada. Então, quanto tempo eu puder passar com cachorro, eu tô lá passando. E foi ali, com esse contato com o cachorro e com o César, que a Mariana percebeu que estava se apaixonando por ele. E assim, não foi só ela que percebeu, ele também percebeu que ele estava se apaixonando por ela. Só que assim,
como eles já eram amigos há muitos anos, eles ficavam com aquele receio que eu acredito que a grande maioria tem, de estragar a amizade. Porque se eles são amigos e começam a ter sentimento e de repente não dá certo, eles ficam com aquele receio de estragar a amizade. E foi o que aconteceu com os dois. Ela também tinha acabado de sair de um relacionamento que não tinha dado muito certo, então ela ficou com medo de perder o que eles já tinham construído há tantos anos de amizade. E é super compreensível, né, gente? Eu não julgo. Eu acredito que se alguém não passou por isso, pelo menos consegue sentir o medo que é de perder uma amizade. Só que chegou um dia que a Mariana pensou assim: ou eu tento, ou vai chegar um dia que eu vou me arrepender e vou ficar pensando como será que seria, por que que eu não fiz, olha o tempo que eu perdi. E ela pensou: ah, quer saber? Eu vou, só se vive uma vez. E ela tentou. O que aconteceu? Ela tinha 24 anos na época. E hoje o cachorro tem 9 anos. Ou seja, eles estão juntos todo esse tempo e até hoje. E o que acontece? Eles já estão até planejando formar uma família. Porque ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que ela quis ir em frente e estão juntos até hoje. E aí ela não vai ficar com aquele pensamento de e se?